evitáveis completamente, mas pelo menos poderiam ser muito mais reduzidos do que se continuar a gerir a situação da credibilidade da República Portuguesa com alguma passividade, como, do meu ponto de vista, se tem feito até agora. Há um bocado o Eduardo Rangel estava a dizer uma coisa que me pareceu pertinente, que era não preciso do Estado para nada. Mas, por exemplo, no respeito, e acho muito bem, e parabéns por ter dito isso, que a Madeira também podia dizer isso, mas se pensarmos na questão, por exemplo, da internacionalização das empresas, temos uma série de entidades públicas que existem para esse efeito, mas que, na minha opinião, não servem para o efeito, ou não têm servido para o efeito. Se tivermos em conta que, sob o pressuposto que o futuro das empresas portuguesas é a internacionalização, mais uma vez estamos a criar um headline só para ficar bem e dizer internacionalizem-se e tal, esqueçam o mercado português que isto é pequenino e tal. É isso ou não? Concorda comigo? Acho que a internacionalização é simultaneamente muito mais simples e muito mais complicada do que a generalidade das pessoas pensa. A internacionalização é muito mais simples porque acho que deve ser um processo intrínseco ao processo de gestão de qualquer média empresa em Portugal. Os apoios que existem, nem sempre os apoios financeiros, atenção, mas os pelos apoios de entidades, por exemplo, se pensarmos no Eduardo Rangel no mercado de Angola, de entidades criadas que nos apoiem, que nos digam como é que o mercado funciona angolano, que não é a mesma coisa que cada mercado tem a sua personalidade, digamos assim, não é? Mas a questão é esta, o processo de internacionalização é tão necessário às empresas, a partir de uma certa dimensão, é tão necessário para a sobrevivência das empresas, para um desenvolvimento que é condição de sobrevivência, que é relativamente pouco relevante saber se os apoios diplomáticos ou os apoios financeiros estão lá ou não. Se não estiverem, nós temos que o fazer de qualquer forma. Porque senão as empresas não vão sobreviver. Nós vivemos num país extremamente pequeno. Ou seja, então estamos a criar entidades no exterior que não exercem a sua função, é isso? Eu não sei se exercem ou não, nós não as temos utilizado. Nós fizemos uma internacionalização formal com um empreendimento no Brasil no início da década passada. Aliás. Fizeram-no sozinho, sem fizemos com o apoio do Estado, acho que o apoio do Estado. Não, fizemos com o apoio financeiro do Estado, que tivemos depois que devolver quando aquilo correu mal, com couro e cabelo. Portanto, se calhar era preferível não ter tido esse apoio. Até porque não contribuiu em nada para nos ajudar a gerir as dificuldades que enfrentamos nesse país. Mas a partir daí mal acompanhados do ponto de vista da informação prévia antes do investimento, ou não? Não, fomos mal acompanhados, do meu ponto de vista, pelo veículo de investimento que nos estava a apoiar. Mas é isso que eu estou a dizer. Ou seja... é claro que não estou a dizer que a culpa do nosso insucesso foi desse veículo de investimento. Estou a dizer que tivemos um insucesso de maiores proporções do que poderíamos ter tido se tivéssemos tido algum apoio, e não estou a falar de apoio financeiro, estou a falar mesmo de apoio, de acompanhamento desse veículo à época. Mas isso são águas passadas. A partir daí, eu acho que as empresas, a partir de uma dimensão média, têm mesmo que se internacionalizar a todo momento. A todo momento. Têm que olhar sempre para o seu mercado, para o seu posicionamento na Europa, de um ponto de vista global. Só o simples facto de pensarmos como é que nos inserimos no espaço geográfico onde estamos, já é um princípio de internacionalização. E, portanto, isso faz parte do nosso dia-a-dia. É pouco relevante saber se a ICEP cumpre ou não muito bem o seu papel. Se os esquemas disponíveis para apoio são ou não muito eficazes. Se as entidades que são criadas e que somos nós que as pagamos, não é ao fim e ao cabo, somos nós que a pagamos, exercem ou não o seu papel para aquilo que são destinadas. Eu penso que exercem, mas a questão é esta. Não é pela presença dessas entidades ou pela disponibilidade desses esquemas de apoio que a internacionalização é feita. Tal como qualquer projeto de investimento, o empresário ou o gestor primeiro pensa na internacionalização ou no projeto de investimento, avalia a sua viabilidade e o seu interesse e a sua importância para o desenvolvimento da sua empresa e depois, a seguir, é que vai procurar se no quadro de medidas de apoio disponíveis em Portugal, elas se aplicam ao seu projeto. Portanto, a iniciativa, rarissimamente, penso eu, parte da disponibilidade desse quadro de apoio. Eu concordo, em parte. O grupo hoje já está internacionalizado em Espanha e em Angola, Cabo Verde, e agora estamos a estudar um projeto em Moçambique e Marrocos, e também no Brasil. Na verdade, o problema da internacionalização coloca-se, exatamente porque diz, em relação à dimensão do país, à dimensão do mercado. Quando as empresas crescem num determinado patamar, chegam a uma altura que começam a bater com a cabeça no teto. Não é? Portanto,
não há muito mais mercado para explorar no país, a gente lança novos projetos, novas ideias, ou entra em novos nichos de mercado, mas depois também isso tudo vai esgotando. Portanto, a internacionalização é o caminho para garantir que a empresa-mãe, a empresa que nasceu em Portugal, se mantenha também em atividade e continuando com os seus postos de trabalho e a desenvolver outros projetos fora do país. Nós, neste momento, temos um projeto em Angola que está a ser um sucesso neste momento, portanto, mas foi difícil. E foi difícil, fomos nós que o tivemos que fazer, sozinhos com o nosso dinheiro e com os nossos técnicos e com os nossos consultores. Portanto, nós não fomos ao Estado buscar nada. Não quero dizer com isto que o ICEP, por exemplo, em Luanda não nos ajudasse, mas ajudava-nos com informação. Quer dizer, pronto, aquela informação que eu hoje até tiro da internet, portanto não preciso de me deslocar ao ICEP para saber algumas coisas, como é que isto funciona. Agora vou à internet e tiro e já está. Portanto, não acho que haja um grande apoio da internacionalização por essa via. Também não sei... Mas tem sido uma bandeira política, digamos assim, eu acho que o governo... Internacionalizem-se, os nossos governantes fazem bem em dizer isso. Fazem bem em falar que as empresas precisam de se internacionalizar, isso aí está certo, não é? Também nunca os ouviu dizer, e isso é verdade, que a gente apoia-os, não é? Com dinheiro, não é? O apoiar com dinheiro, eu costumo dizer que é quase como quando se tem um filho e se lhe dá dinheiro em excesso e ele não tem ideias e acaba por gastá-lo mal gasto. Não é? Portanto, o que é importante é que quem tem as ideias na internacionalização que seja capaz de gerar o necessário para esse investimento, quer em termos financeiros, quer em termos técnicos, e depois que tenha uma grande vontade de o fazer, e de querer, e de trabalho, e de capacidade, porque isto não se faz sem trabalho. Não é? Claro. Portanto, a internacionalização, por exemplo, em Espanha, deparámos-nos com outros problemas que não nos deparámos em Angola. A Espanha, isso que eu estava a dizer, cada mercado tem a sua personalidade. Exatamente. Não é? A Espanha é um mercado muito mais organizado, muito mais fácil, muito mais transparente, rapidamente, mas depois deparámos-nos lá com outro problema, por exemplo, que não nos deparámos em Angola. O mercado espanhol é muito nacionalista. As empresas portuguesas não entram no mercado espanhol da mesma maneira que entram em empresa espanhola. Nós temos mais um handicap. Tem mais vaidade, se calhar, em ser espanhol. Claro, é o que nos falta a nós. Se calhar é o que nos falta a nós, porque, repare, as empresas espanholas que estão em Portugal só trabalham no meu setor com empresas espanholas. Portanto, não vale a pena, mas se for a Espanha, empresas portuguesas que estão em Espanha não trabalham com as empresas portuguesas que estão em Espanha, trabalham com empresas espanholas. E quer dizer, isto não quer dizer com isto que não é possível desenvolver um projeto em Espanha. Agora, tem que ser isto em conta, como outros aspectos, não é só este, mas a crise económica em Espanha é mais grave do que se calhar em Portugal. As pessoas falam muito de Portugal, mas é uma crise diferente, mas também é diferente, de volume de negócio, de volume de transações, começa a cair muito e continua a cair mais até do que em Portugal. Eu estou mais preocupado agora definir bem qual é a nossa estratégia em termos de internacionalização e depois ter bons projetos e esperar que a banca nos financie também. Claro que nós não somos infinitos em termos de cash flow próprio para fazer todo tipo de investimentos. Temos que recorrer à banca e a pedir os apoios à banca. E até hoje não posso queixar. Deixe-me pegar nesse tema apoios à banca e perguntar ao Filipe Azevedo. O Filipe trabalha, ou parte dos seus clientes são entidades públicas, não é? Deve recorrer eternamente à banca se entendermos que o Estado paga tarde e manda-nos pagar muito cedo a nós, principalmente os impostos. Como é que... Há bocado se paga impostos anuais, mas não são só mensais. Como é que gere as suas contas desta maneira? Como é que consegue equilibrar? Tem que ter uma gestão financeira muito, muito apertada. Há pouco, quando nos perguntava o que é que nós esperávamos do Estado para ajudar as empresas, eu penso que é a questão fundamental, e que o Fernando já um bocado disse, é que realmente o que nós esperamos é que o Estado dê o exemplo. E para dar o exemplo, como pessoa de bem que é, a primeira coisa que devia fazer era cumprir os contratos e pagar horas. Isso efetivamente não acontece. Nós temos em obras públicas um prazo médio de recebimento de cerca de, nesta altura, de 170 a 180 dias. 180 dias? 180 dias. Já tivemos prazos muito